Olá, pessoal. Eu sou a Mariana Ox, coordenadora do Educamídia, e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre educação midiática no ensino de ciências. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A primeira coisa que a gente precisa perceber quando a gente fala de mídia e informação é que a gente vive numa sociedade muito transformada pela conectividade constante, né? Nós estamos o tempo todo conectados e temos acesso a uma hiperabundância de informações. Circula uma quantidade gigantesca de informações na nossa sociedade conectada e digital. De fato, nós passamos de uma situação de escassez da informação, na qual a informação estava concentrada em livros, era filtrada por editoras de jornais, rádio, televisão, era concentrada na figura, personificada na figura de um professor, talvez, e hoje a gente tem informação por todos os lados. É como se ela estivesse jorrando na nossa cara, como água saindo de um hidrante. E nós estamos tentando pegar essa informação com uma colherzinha no meio a toda essa água jorrando. Essa é a imagem que a gente gosta de usar. Então, essa situação de abundância de informação, né, que vem de todos os lados, de múltiplos autores, ela traz uma série de mudanças. E uma delas é o próprio conceito de alfabetização, né? O que é ser alfabetizado nos dias de hoje? Na verdade, o conceito de alfabetização é um conceito móvel, e ele muda à medida em que mudam as tecnologias e as formas de circulação da informação. Hoje nós temos, por exemplo, novos formatos para aprender a decodificar, para aprender a ler e a escrever, como, por exemplo, visualizações de dados ou visualizações interativas. É o caso desse mapa aí que mostra o fluxo de refugiados no mundo e tem uma linha do tempo que você pode manipular, vendo os fluxos aumentarem e vendo informações contextuais. Ou esse outro gráfico, que é uma visualização dos tipos de plástico, de resíduos plásticos que tem nos oceanos. Então, são novos formatos de leitura, narrativas imersivas, coisas em 3D, em vídeo 360, que a gente tem para ler e escrever. Ao mesmo tempo, nós temos também muitos autores, né, múltiplos autores mandando mensagens o tempo todo e a gente recebe tudo mais ou menos misturado ali nas nossas redes sociais, nos nossos aplicativos de mensagem. Nós temos notícias de veículos de jornalismo, nós temos posts, comentários de amigos, nós temos publicidade, nós temos humor, nós temos golpes, desinformação, conteúdo patrocinado. A gente tem uma série de coisas que vem de muitos autores com propósitos diferentes, né? Nos enganar, nos divertir, vender alguma coisa, nos informar, influenciar as nossas ideias, e tudo passa ali por aquele mesmo canal, né? Tudo isso, esse excesso de informação, essa multiplicidade de formatos e de autores e de propósitos, vem causando uma crise, na verdade. Esse excesso de informação tem também seus desafios, porque nem toda ela é confiável. Então, nós estamos vivendo uma crise de desinformação, que se convencionou de chamar de poluição informacional. A Organização Mundial da Saúde, em fevereiro de 2020, cunhou um termo chamado infodemia, para descrever uma situação em que há uma epidemia de informação sobre a pandemia do coronavírus, mas nem toda ela é confiável, né? E nem toda ela é falsa também, porque nesse ambiente estão misturadas muitas coisas, e entre o falso e o verdadeiro existe uma série de nuances da desinformação. Por exemplo, se eu dissesse para vocês uma coisa que circulou lá no início da pandemia, com muita frequência, a notícia de que, com os humanos ficando em casa, os animais estavam retomando os ambientes que antes, até então, estavam degradados pela ocupação humana, é como se a natureza tivesse dado um reset. Será que isso aconteceu mesmo? Olhem para essa foto. Será que essa foto quer dizer que isso realmente aconteceu? Os animais retomaram os ambientes uma vez que os humanos se retiraram? Não exatamente, porque essa foto, isso também não é um fake, né? Essa foto não é falsa, essa foto é verdadeira, mas a alegação não é. Esse é um ponto turístico na Tailândia, onde há muitos anos as pessoas que vão lá visitar jogam comida para esses macacos, para esses animais. Então, os turistas se divertiam alimentando os macacos locais.
como durante a pandemia os turistas desapareceram, os animais dessa foto eles estão simplesmente famintos, procurando comida onde eles estavam acostumados a encontrar alimentação abundante e fácil, né? Esse mito de que os animais estariam retomando os espaços urbanos, né, uma vez que os humanos se retiraram, ele se propagou na internet de forma muito veloz. Uma das primeiras notícias que a gente tem é uma postagem de uma moça indiana, ela simplesmente coletou algumas imagens da internet e ela está alegando aqui que um efeito colateral da pandemia é que os canais de Veneza estão límpidos pela primeira vez, você consegue até ver peixes, os cisnes voltaram e até golfinhos. Isso foi retuitado aí mais de 1 milhão de vezes nessa data que eu tirei o print. Será que isso é verdade? Mais uma vez, não é bem assim. Não é exatamente um fake, né? Não é uma fake news. O que está acontecendo aqui é que as fotos são verdadeiras, mas elas estão fora de contexto. A água está, de fato, mais transparente, mas é porque os barcos pararam de circular, então você não tem mais aqueles sedimentos do fundo sendo mexidos, a água está mais transparente e você consegue ver os peixinhos. Os cisnes, eles não estão em Veneza exatamente, estão numa ilha vizinha chamada Burano, onde eles habitam há muitos anos, né? E os golfinhos nem foram filmados em Veneza, eles foram filmados no Porto na Sardenha, onde eles sempre aparecem. Então, alguém juntou todas essas fotos que não são fabricadas, não são falsas, mas juntou elas com uma alegação que não é verdadeira, ou seja, elas são imagens verdadeiras e estão fora de contexto. É um tipo de desinformação, mas não é uma fake news. Uma fake news é uma coisa criada com o propósito expresso de nos enganar, frequentemente imitando uma notícia de um jornal, mesmo estilo, mesmo layout, mesma linguagem, né? E se vocês vissem essa postagem aqui, se eu colocasse essa postagem, olha como está o Ibirapuera em São Paulo, o Parque Ibirapuera em São Paulo, depois que os seres humanos diminuíram a sua presença e os animais voltaram a seu habitat natural. Se eu tuitasse isso aí na minha conta, será que era uma fake news? Essa alegação aí? Será que é uma notícia falsa? Bom, evidentemente nós não temos dinossauros passeando pelo Ibirapuera, mas isso também não é uma notícia falsa, porque não é uma notícia, isso é simplesmente uma sátira. Eu estou fazendo humor a respeito de todas essas postagens que diziam que os animais estavam ocupando os espaços urbanos. Então, tem muita coisa ali que confunde a gente, e a gente precisa aprender a identificar o que é cada mensagem, né? De onde que ela veio e com que propósito. E como é que os nossos jovens lidam, então, com tudo isso? Bom, eles são nativos digitais, né? Eles têm muita facilidade para lidar com tecnologia, informação, será? Não é bem assim, né? A gente sabe que essa expressão nativos digitais, que existe há mais de 10 anos, foi cunhada por um educador americano chamado Mark Prensky, quer dizer que essa geração aí de jovens e crianças nasceu já numa época em que as telas são ubíquas, né? Elas mediam muitas das nossas relações de trabalho, comerciais, interpessoais, de aprendizado, etc. Mas o fato é que se essas crianças sabem encontrar o entretenimento que elas precisam encontrar, achar um tutorial no YouTube para aprender alguma coisa, isso não quer dizer que elas tenham discernimento para lidar criticamente com a informação que elas encontram nesse ambiente digital. De fato, saiu recentemente uma pesquisa publicada pela OCDE, um estudo do PISA, e que levantou que 2/3 dos adolescentes brasileiros que foram avaliados não conseguem distinguir fato de opinião, né? E, de fato, a alfabetização digital, o letramento digital de jovens no mundo inteiro está estagnado desde o ano 2000. Pensem quanto que a tecnologia e os fenômenos de comunicação e as redes sociais evoluíram nos últimos 20 anos, né? Muita coisa aconteceu e os nossos jovens não estão sendo preparados para lidar com isso, né? De fato, o texto dessa matéria diz que o fato de que eles têm familiaridade com a tecnologia, com os equipamentos, com os ambientes, não faz com que eles sejam automaticamente habilitados para compreender
distinguir e usar de modo eficiente a informação que está nesse ambiente, né? Entender as nuances, as ambiguidades dos textos online, coisas como viés, localizar materiais confiáveis, né? Avaliar a credibilidade da informação, entender o que se passa nas redes sociais, né? Então, nesse sentido, eles são muito mais inocentes digitais do que nativos digitais. E a gente precisa urgentemente mediar essa entrada desses jovens no ambiente informacional, de modo que eles possam ter essas habilidades e esse senso crítico para lidar com essa construção do conhecimento nesse ambiente, né? Então, o Educamídia, ele vem fazer exatamente isso. Ele é um programa criado pelo Instituto Palavra Aberta, criado para capacitar e engajar a sociedade, capacitar os educadores, para que eles possam avançar o processo de educação midiática desses jovens, desenvolvendo esses potenciais de comunicação nos vários meios, online e offline, né? Incluindo as habilidades de leitura crítica das informações, produção ativa de conteúdos e participação responsável e ética na sociedade. Tudo isso a gente organiza em torno a 3 eixos principais, que são as habilidades de ler, escrever e participar do ambiente informacional da sociedade, do ambiente midiático, seja ele online ou offline, né? Então, estão aí incluídos as habilidades de letramento da informação, de análise crítica da mídia, de autoexpressão, saber escolher as ferramentas e a linguagem e construir uma narrativa para me expressar de maneira ética, de maneira responsável, né? Fazendo escolhas conscientes enquanto autor, né? Não só lendo criticamente como consumidor de conteúdo, mas fazendo escolhas conscientes como autor, né? E mobilizando tudo isso em prol da verdadeira cidadania digital, usando isso de forma empática, de forma ética, de forma responsável, e para participar ativamente da melhoria da sociedade, né? Usando o poder que eu tenho de participar e de me expressar nas mídias em prol de melhorias efetivas da minha comunidade, do meu entorno. Então, nós estamos trabalhando coisas como, por exemplo, o letramento da informação, né? Ensinar os jovens, por exemplo, como que eu posso encontrar conteúdo de qualidade? Por que eu vejo o que eu vejo na internet? O que está agindo sobre os resultados da minha busca, da minha pesquisa? Como que os algoritmos funcionam? A gente precisa conhecer um pouco melhor a tecnologia que a gente consome, né? Como que essa informação chegou até mim? Quem está por trás dessa informação, dessa mensagem que eu estou lendo? E qual é a sua intenção, né? É me informar, é me mobilizar, é influenciar as minhas ideias, me vender alguma coisa, ou é simplesmente roubar meus dados ou me enganar, né? Como é que eu posso verificar, então, a confiabilidade da informação? Tudo isso está no campo do letramento da informação e são habilidades essenciais, por exemplo, para a gente pesquisar, né? Para a gente colocar os nossos jovens em contato com toda essa vastidão de informações que eles têm ao alcance de um clique na internet, mas que eles não necessariamente sabem navegar de forma confiável. E se a gente manda eles pesquisarem alguma coisa, como a gente vê com muita frequência educadores fazendo, né? É muito frequente a gente ver um professor que diz façam uma pesquisa, mas a gente não vê com muita frequência essa construção dessas habilidades para pesquisar, mas eles não nascem sabendo, né? E se a gente encontra, por exemplo, informações contraditórias, o que a gente faz? De um lado, uma matéria dizendo aqui estão 7 gráficos que mostram o aquecimento global aumentando, né? Mostram a dimensão desse problema, e do outro lado, uma matéria de alguém que diz o aquecimento global é uma farsa, e tem por trás interesses geopolíticos. Como é que a gente faz para avaliar a confiabilidade desses sites? A gente precisa ensinar esses jovens a interrogarem a informação, a ter uma relação um pouco mais crítica em relação à informação e um pouco mais proativa, no sentido de parar e investigar um pouquinho o que está acontecendo ali, né? Tem um grupo que pesquisa o ensino de história na Universidade de Stanford e eles fazem um estudo muito interessante sobre justamente esse letramento dos jovens, esse letramento midiático dos jovens, e trabalham nessa construção. E eles falam de uma coisa chamada leitura lateral. O que é leitura lateral? Para a gente entender um site, a gente não pode ficar só nele, vendo se ele está
adequadamente desenhado, se ele é bem feito, se ele não tem erro de ortografia, se ele é recente, está atualizado, se tem um contato, esse tipo de coisa, né? Se ele tem aparência profissional. Porque é muito fácil alguém fazer isso, criar um site que pode ser totalmente falso e colocar ali uma aparência bastante profissional, um domínio.org até, que não quer dizer nada, uma tela de quem somos bastante respeitada. Para entender o que o site realmente é, a gente precisa sair dele, a gente precisa olhar o que ele tem, buscar alguns termos-chave para busca, algumas pessoas que estão escrevendo ali, que estão citadas ali, procurar a própria organização fora daquele site e ver o que outros sites estão falando dele e ver com quem ele se conecta e quem linka para ele. Isso se chama leitura lateral, porque a gente sai de um site para pesquisar sobre a confiabilidade dele. Então, a gente poderia se fazer, por exemplo, perguntas como: o que a gente sabe sobre esse site? Quem mais está noticiando isso? Em que contexto? Da onde que vem as informações que estão citadas aqui? A gente consegue verificar? Tem fontes, né? O que a gente sabe sobre esse site ou sobre esse entrevistado? Quem promoveu essa matéria, essa reunião, esse encontro? Que interesses essa pessoa está representando? Qual é o seu histórico em relação a esse assunto? O que mais essa pessoa disse ou publicou na internet? Com isso, a gente tem uma visão um pouco mais completa do contexto no qual essa informação está acontecendo. É tão comum as informações viajarem na internet, em mensagens, em grupos, fora do seu contexto, né? Fragmentos de informação. Então, esse tipo de leitura, ele devolve para a gente um pouco do contexto que é perdido com todo esse recorte e compartilhamento de coisas na internet. O que a gente quer, na verdade, é claro que existem muitas informações falsas, deliberadamente falsas, circulando por aí. Existem jornalistas especializados em verificar isso, inclusive que são as agências de checagem, os fact-checkers. Mas a gente não quer formar, é claro que é bom ter algumas noções de como fazer isso, mas a gente não quer formar um exército de fact-checkers, até porque existem pessoas especializadas nisso, e isso é um pouco enxugar gelo, né? O que a gente quer é formar uma geração de leitores melhores, de leitores mais reflexivos, mais críticos, leitores mais confiantes, né? O que é um leitor reflexivo? O que é um leitor mais cuidadoso? Um leitor cuidadoso, ele tem um hábito de interrogar a informação, por exemplo, em vez de simplesmente consumi-la. Ele tem o hábito, a religião, na verdade, de verificar essa informação, desculpem, antes de sair compartilhando. Ele sabe reconhecer os preconceitos implícitos que nós todos carregamos, os nossos próprios vieses, que levam a gente naturalmente a querer acreditar em uma coisa mais do que outra, a compartilhar coisas e acreditar em coisas que já confirmam o nosso próprio sistema de crenças. Então, um leitor cuidadoso, ele verifica tudo isso antes de consumir ou compartilhar a informação. Existem muitas ferramentas e protocolos para a gente verificar a informação. Lá no site do Educamídia nós temos vários. Um deles, por exemplo, é esse protocolo desenvolvido por um professor americano chamado Mike Caulfield, que são 4 movimentos bem simples, né? Pausar, olhar um pouquinho para a mensagem, né? Ver se ela está despertando emoções, ela tem uma linguagem que manipula suas intenções, ela causou as suas emoções, desculpem, se ela causou alguma suspeita, se ela tem muito ponto de exclamação, se ela tem linguagem emotiva, ou se alguma coisa ali está um pouco estranha. Vamos investigar a fonte. Quem está por trás dessa informação? A gente sabe quem escreveu? Quem publicou? Não é a mesma coisa quem escreveu e quem publicou, né? Uma informação que vem de um cientista, um prêmio Nobel, uma pessoa que é conceituada, citada por vários sites de pesquisas acadêmicas, etc., é diferente de uma pessoa que tem um canal no YouTube onde ele publica teorias da conspiração. Então, a gente tem que verificar de quem veio a informação, né? Depois, a gente vai buscar informações mais completas sobre aquele assunto. Tem evidências no texto, no próprio texto, daquilo que está sendo afirmado? Onde mais essa informação pode ser encontrada? Porque se uma coisa realmente é verídica e é importante, é muito provável que ela esteja também em outros veículos de comunicação, em outros canais. Então, vamos olhar se essa informação apareceu em outros canais e como que ela apareceu. Porque se ela só aparece naquele lugar, naquela mensagem, naquele post, provavelmente ela não é verdadeira.
E vamos também dar um passinho atrás e conhecer o contexto, né? Qual é a história completa, da onde que veio essa informação, qual é o histórico de acontecimentos que está ali por trás disso. Então, esse é um dos protocolos bem simples que a gente pode fazer para verificar a informação, a confiabilidade da informação. De fato, tudo isso está muito ligado à construção do conhecimento, ao ato de aprender, né? E educação midiática, na verdade, não é uma coisa que a gente aprende, mas sim como que a gente aprende, né? Através da prática contínua, diária, dessas habilidades para lidar com o consumo e a produção das informações. E é, de fato, essencial no momento em que a gente está vivenciando, pela própria abundância de informações disponíveis na sociedade, uma transformação da sala de aula e uma transformação do papel do professor. Nós estamos passando de um momento em que o professor ficava lá na frente, né, expondo informações, os alunos numa posição muito passiva de escutar, assistir, absorver, reter, decorar, aprender para quê? Para devolver para o professor na forma de uma prova. Nós estamos passando por um outro momento, né, que é essa foto aí do lado direito, em que os alunos estão colaborando em torno de uma mesa, usando tecnologia nos momentos em que faz sentido, acessando a internet, pesquisando informações, num percurso muito mais autônomo de construção de conhecimento, porque não faz mais sentido aquele professor ali expondo todo aquele conteúdo que, na verdade, está ao alcance de um clique. E esses nossos alunos que são dessa geração conectada, digital, plugada, eles já chegam na sala de aula com uma bagagem da informação, eles têm acesso ao YouTube, eles podem pesquisar coisas sozinhos, o que eles não têm é a capacidade de navegar esse ambiente todo com confiança, sem que a gente construa essas habilidades. O que eles estão fazendo aqui nessa foto da direita? Eles estão investigando, conectando, né, os conhecimentos que eles estão achando, escolhendo recortes para sintetizar, né, e publicar alguma coisa para uma audiência real, porque a gente tem esse poder hoje em dia com as mídias digitais, com as redes sociais. Eles estão aprendendo para criar um artefato narrativo, né? Comunicar o que eles aprenderam para uma audiência real e, quem sabe, até talvez atuar na sociedade, provocando uma melhoria, tentando resolver algum problema através daquele conhecimento, daquele conteúdo que eles estão construindo ali, que eles estão publicando. Então, a gente sai dessa situação de mera exposição de informações para uma situação de construção coletiva, colaborativa de saber, né? Que é o que a gente quer. Esse aprendizado do século XXI, ele é baseado em investigação, ele promove o que a gente chama de criatividade crítica, né? Ele reflete desafios autênticos, né? Ele faz sentido para os alunos, porque ele está ligado a questões autênticas para além da sala de aula. Ele é muito orientado pelos próprios interesses dos alunos, né? Além, é claro, das expectativas do currículo, da disciplina, mas ele pode ser guiado pelos interesses dos alunos, e a gente vai passando, aos poucos, de uma exposição de conteúdo para uma proposta de atividades e, finalmente, para uma investigação a partir de perguntas feitas pelos próprios alunos, né? Com isso, o que a gente quer nesse tipo de aprendizado? O que a criatividade crítica, esse exercício da criatividade crítica nos permite fazer? Praticar a investigação e o senso crítico a partir de perguntas complexas, né? Utilizar a expressão criativa para demonstrar a compreensão dos conhecimentos. Criar artefatos narrativos, né? Criar narrativas de vários tipos, mapas, infográficos, vídeos, documentários, quadrinhos, não importa, memes, né? O que for. Fazer conexões, remixar, transformar o conhecimento o tempo todo sabendo articular quais foram as suas escolhas e as razões para aquelas escolhas, tanto narrativas como estéticas, né? Então, essa criação de narrativas, ela é fundamental nesse tipo de aprendizado, e a educação midiática também nos prepara para isso. E aí, vocês poderiam dizer, mas essa coisa de criar narrativas não é comigo porque eu não sou de humanas. Eu escuto isso demais. Na verdade, se a gente parar para pensar, quantas oportunidades narrativas a gente tem dentro do campo das ciências? Por exemplo, divulgação científica, em formatos os mais diversos. A gente tem visto coisas muito interessantes agora durante a pandemia, no formato de infográficos, de animações, coisas que nos ajudam a entender
e tornam acessíveis conceitos que são complexos. É um trabalho importantíssimo, né? Podcasts, por exemplo, tá aí o podcast do Naruhodo, que é um podcast maravilhoso de ciências, ou mesmo infográficos, tem esses infográficos aí cheios de dados interessantes, narrativas, que é do Compound Cam, que eu gosto muito, além de que é uma estética super interessante. Então, existem várias possibilidades de usar formatos narrativos nas ciências da natureza, por exemplo, né? Como é que a gente faz, então, essa educação midiática, né, no dia a dia, na prática? Se a gente sabe que a gente precisa exercitar essa leitura mais reflexiva, né, para enfrentar essa complexidade do mundo da informação, ao mesmo tempo essa oportunidade enorme de ter essa abundância de informações, mas esse desafio gigante de que nem toda essa informação é confiável. Então, como é que a gente pratica essa leitura reflexiva de forma constante e como é que a gente exercita essa possibilidade de criação e de autoexpressão dentro do ensino de ciências ou de qualquer outra disciplina? A educação midiática, ela precisa entrar como uma camada na prática escolar. É isso que a gente propõe no Educamídia. Seja qual for a disciplina que você está ensinando, que você está lecionando, você pode acrescentar ao seu objetivo curricular uma camada de educação midiática para treinar também as habilidades de descoberta e análise crítica da informação e de criação de conteúdos e de autoexpressão. Então, se a gente entende a educação midiática como uma camada e a gente pratica essa intencionalidade no uso dessa leitura crítica, na investigação desses conceitos que impactam o nosso entendimento das informações e das mídias, e no desenvolvimento dessas habilidades da educação midiática, a gente estará fazendo a educação midiática todo dia, de forma transversal, dentro da nossa prática. Querem ver um exemplo? O professor, na verdade, ele precisa estar muito atento, porque se a gente quer conectar a educação com a cultura digital, se a gente quer conectar a educação com o mundo real, o professor também precisa exercitar o seu papel de curador. Ele precisa estar sempre atento a informações que estão na mídia, nas redes sociais, nas organizações científicas e culturais, tem museus, tem revistas online publicando coisas interessantíssimas em formatos narrativos muito legais, interativos, ilustrados, multimídia. Então, o professor precisa estar sempre atento a essas oportunidades de usar esses conteúdos que não são feitos necessariamente para a educação, mas são perfeitos para a educação, se a gente pensa não só do ponto de vista do conteúdo da disciplina, mas também do exercício da prática da educação midiática. Então, nesse caso aqui, um professor que vai ensinar, por exemplo, a diferença entre clima e tempo e vai falar do aquecimento global, por exemplo, né? Ele encontrou um tweet do presidente Donald Trump, ex-presidente agora, mas 2019, ele esteve em Chicago e estava tendo uma onda de frio histórica. E ele tweetou assim: aqui no belo centro-oeste, a sensação térmica atingiu 60 graus Fahrenheit negativos, a mais fria que já foi registrada. Nos próximos dias, o frio vai ser ainda mais intenso. As pessoas não conseguem nem ficar alguns segundos do lado de fora. O que diabos estará acontecendo com o aquecimento global? Por favor, senhor aquecimento global, volte logo, nós precisamos de você. Ele está sendo irônico e dizendo que o aquecimento global não existe. Está mais do que provado, porque está tendo uma onda recorde de frio. Isso é uma bobagem científica, nós sabemos. Então, se o professor está atento, ele usa isso como um texto disparador e ele pode mostrar, por exemplo, a resposta da própria Agência de Clima norte-americana, aliás, uma organização do próprio governo, e eles se deram ao trabalho de explicar ao presidente numa série de tweets, num fio de tweets com essas ilustrações bem bonitinhas, bem infantis, dizendo que tempestades severas de inverno não provam que o aquecimento global não está acontecendo. Muito pelo contrário, né? O aquecimento, com o aquecimento, o oceano, a temperatura do oceano está mais elevada, se produz mais umidade e, portanto, as tempestades de inverno são mais intensas. Então, olha o que tem que acontecer aí. Você tem que entender que aquele tweet contém uma inverdade científica, você precisa pesquisar
quais são os fatos científicos corretos, né, para fazer a contranarrativa, para contra-argumentar. Você precisa sintetizar isso numa linguagem adequada ao meio, que é um tweet. Então, é um texto muito curto, uma série de textos bem curtinhos, legendas, com ilustrações simples, né? E aí você pode devolver na linguagem adequada, numa narrativa aparentemente muito simples, mas bem fundamentada em conhecimento científico rigoroso. E se você quiser, além do que, num trabalho mais interdisciplinar, você pode também examinar a questão geopolítica ou o que pode ter levado o presidente a falar uma coisa dessas, né? Qual é o contexto político, histórico que leva ele a fazer uma coisa dessa, quais são os interesses que estão por trás, e até discutir qual é a responsabilidade que uma pessoa pública, na posição de um presidente, tem de não disseminar desinformação. Então, são muitas camadas de trabalho dentro da educação midiática, desde confiabilidade da informação, propósito da mensagem, motivos, linguagem adequada, criação de mensagens, tudo isso está embutido aí nesse trabalho, né? Vou dar um outro exemplo, porque uma coisa muito comum que a gente faz é pedir aos educadores que redesenhem uma aula existente. Então, o que é uma aula que usa mídias, mas usa a mídia como recurso, simplesmente? Não está fazendo educação midiática porque não está intencionalmente trabalhando esses aspectos de como que a gente lida com a informação, tá? Então, uma aula que a gente vai chamar de sabor clássico sobre a pandemia e o novo coronavírus, né? O professor daria uma aula sobre expositiva, primeiro, sobre pandemias e como que elas se propagam. Ele pode expor materiais como campanhas de saúde pública, por exemplo, trazer um vídeo informativo do governo para análise coletiva, e os alunos, então, a partir desse estudo, vão responder a uma ficha, uma atividade, uma ficha de perguntas. Essa seria uma aula sabor clássico. Como que a gente transforma isso para uma aula que tem essa camada de educação midiática? O professor pode propor um desafio complexo. Em vez de dar aula expositiva, ele vai pedir que os alunos busquem descobrir o que caracteriza uma pandemia, como que elas se propagam e como que elas terminam, como que elas se extinguem. Então, uma pesquisa complexa. Os alunos vão fazer uma curadoria de vários tipos de texto, valendo aí redes sociais, gráficos, textos acadêmicos, pesquisas, artigos de jornal, o que for, coleções históricas, não importa. Eles vão coletar isso tudo, examinar os vários tipos de texto que eles encontraram e vão determinar quais são confiáveis. E vão discutir também que formatos são mais informativos e mais acessíveis para a faixa etária deles ou para os propósitos que eles querem. Será que é uma cartilha do governo ilustrada ou será que é um paper acadêmico, né? E depois eles vão produzir uma campanha de utilidade pública com informações objetivas sobre epidemias e como que a gente pode minimizar as chances de contaminação. Eles vão produzir um serviço, uma coisa que é útil para a sociedade. Então, viram como a gente transformou a aula com o mesmo conteúdo curricular de biologia? A gente acrescentou em uma camada muito extensa de construção das habilidades midiáticas. Como é que eu posso fazer isso, então, no dia a dia, né? Como é que eu posso começar? No Educamídia, a gente tem várias propostas. Muito importante, por exemplo, desenvolver essas habilidades de busca de investigação, né, de estimular a curadoria do conteúdo. Em vez de você trazer os textos para os alunos, como a gente acabou de ver, que tal envolvê-los na seleção de fontes e discutir com eles quais são as melhores escolhas para o aprendizado. Isso aí é o mural de recursos que a gente tem, que acompanha um livro publicado pelo Educamídia no ano passado. A gente pode sempre adquirir o hábito de sempre praticar essa leitura reflexiva, interrogando a informação, em vez de só consumir um texto que o professor trouxe. Que tal a gente investigar um pouco sobre essa informação para verificar a confiabilidade das fontes, né? Se a gente tem um site desses dizendo que a agenda climática da ONU é extremista, vamos então verificar se isso é uma opinião, isso é uma notícia, quem está publicando, qual é o histórico dessa organização e qual é a agenda que ela tem. Então, esse tipo de análise a gente tem que se acostumar a fazer e oferecer oportunidade para os alunos fazerem isso através dos textos que a gente vai trazer. A gente pode, por exemplo, trazer textos de mídia, vídeos, por exemplo, que apresentem lados opostos de um argumento científico. A Terra é plana ou a Terra é redonda?
Mas em vez de só trazer os vídeos, isso seria usar a mídia como recurso, nós vamos envolver os alunos numa discussão na qual a gente vai tentar identificar viés, apontar falsas equivalências, né, que é a gente dar tempo de exposição igual na mídia para argumentos que têm peso muito diferente e validade muito diferente na comunidade científica, isso é uma falsa equivalência. Então, a gente pode apontar falsas equivalências, identificar viés, ver que técnicas de manipulação estão sendo usadas para nos convencer, música dramática, escondendo uma parte dos dados, né, fazendo um recorte da informação, por exemplo, causando medo, esse tipo de coisa, e aí, depois dessa análise, os alunos vão sozinhos poder concluir qual dos argumentos tem mais peso, a partir dessas evidências. Outra coisa que a gente pode fazer é trazer para a nossa aula textos em linguagens diversas para desenvolver não só o letramento, a leitura de textos, mas o letramento numérico, né, o letramento cartográfico e o letramento visual. A gente tem hoje em dia gráficos, visualizações de dados muito interessantes, por exemplo, animadas ou interativas. Esse aí é um gráfico que vai mostrando as anomalias de temperatura em vários países ao longo dos anos, e a gente percebe que as anomalias estão tendendo para o quente, né? Excesso de temperatura, cada vez mais, até chegar no ano 2016, onde você tem essas médias aí completamente fora da curva, demonstrando o aquecimento global. Então, é muito importante a gente aprender a ler que técnicas foram usadas, que escolhas foram feitas por autores quando eles fazem visualizações de dados, quando eles fazem mapas, quando eles fazem gráficos, se os gráficos estão revelando ou escondendo informações, né? Se os eixos são adequados, se eles começam no zero, esse tipo de leitura, né? Letramento visual, de imagens. Então, trazer essa oportunidade para dentro da sala de aula é importante também. Promover a criatividade crítica, né, dos nossos alunos, estimulando, por exemplo, a divulgação científica, foi uma coisa que a gente percebeu ser tão importante durante a pandemia, né? E eles podem criar narrativas em diversos formatos. Isso aí, por exemplo, é uma reportagem sobre vacinas, né, como que as vacinas funcionam, feito por um site inglês de jornalismo em quadrinhos, chamado The Nib, inglês não, americano, desculpem, chamado The Nib, e foi traduzido pelo Intercept. Vocês têm o link aí, depois vocês vão poder ver. Então, estimular essa criação de narrativas e ressaltar a importância da divulgação científica, tornar acessível a informação complexa. É uma função muito importante das narrativas de mídia, né, hoje em dia. E, finalmente, propor a resolução de problemas através da criação de mídias. A gente pode fazer várias coisas, criar conteúdos, criar textos para resolver problemas específicos. Então, por exemplo, isso aí é uma cartilha que foi feita por um grupo que identificou que tinha muita desinformação sobre vacinas entre os povos originários do Brasil, e eles fizeram umas cartilhas nas línguas nativas desses povos sobre quando e como utilizar as máscaras, né? Esse outro totem aí muito interessante é um micromuseu, feito por um grupo de Nova York, que estava empenhado na questão de sensibilizar a população para a questão das espécies em extinção, correndo risco de extinção. Normalmente você faz isso através de organizações científicas, museus, mas muitas cidades não têm um museu de porte, né? Muitas pessoas moram longe de um lugar que tem um museu importante, não têm acesso a esse tipo de informação. Então, eles desenvolveram esse totem. É um mini museu ambulante, cheio de narrativas, embaixo tem um holograma, esse aí é sobre moluscos, tem gráficos, tem vídeos, tem tabelas, mini documentários, e esses mini museus, eles vão onde as pessoas estão, no saguão de um hospital, na entrada de uma estação de trem, esse tipo de coisa. Então, são formas de solucionar problemas através da criação de mídias. Tudo isso e muito mais, e práticas e exemplos de atividades, sugestões de atividades que demonstram como levar a educação midiática para dentro da sala de aula diariamente, em todas as disciplinas, vocês encontram nesse guia que a gente publicou, o Educamídia publicou no ano passado. Ele está disponível para download, é um download gratuito no nosso site, educamidia.org.br, ou ele pode ser comprado a preço de custo na Amazon, e é um guia muito legal, ele explica todos os conceitos da educação midiática, ele traz essa mandala de habilidades, e depois ele tem 15 atividades de disciplinas diferentes, adaptáveis para faixas etárias diferentes, nas quais a gente tenta demonstrar como que a gente pode exercitar
a construção dessas habilidades no contexto das várias disciplinas, indo até a participação na sociedade, através da criação de mídias e dos conceitos que a gente aprendeu, né? A gente tem outros recursos, a gente tem, por exemplo, um glossário interativo muito interessante, que pode ser explorado de forma autônoma, ele serve tanto para educadores como para jovens. A gente tem vários assuntos, a gente tem busca, a gente tem bolha informacional, memes, hashtags, participação, liberdade de expressão. Então, está lá na parte de recursos, o glossário interativo, tem o link aqui também. A gente tem uma série de vídeos para a formação do educador, né, que estão no nosso canal do YouTube, do Educamídia, e a gente tem já mais de 30 lives nas quais a gente explora os vários conceitos, vários assuntos dentro da educação midiática e oferece sugestões para a sala de aula, como trabalhar isso na escola. Por que isso é tão importante para a gente fechar? A educação midiática, na verdade, é uma porta de entrada para a cidadania. É um fator de inclusão. Ser educado midiaticamente, saber acessar as informações às quais a gente tem direito como cidadãos, para tomar as decisões que a gente precisa tomar no nosso dia a dia, fazer as nossas escolhas de representação política, de consumo, escolhas que afetam a nossa saúde, a gente tem direito a acessar a informação. Mas existe uma enorme falta de equidade no acesso ao conhecimento, né? A inclusão digital não está somente no acesso à internet, mas sim na qualidade da experiência que a gente consegue ter uma vez que a gente acessa esse ambiente, né? Então, a verdadeira equidade está na construção dessas habilidades de forma mais democrática, para que todo mundo possa ter acesso ao conhecimento e não só à informação. Nesse momento em que a razão e que a ciência estão sendo tão questionadas, isso é tão importante. E eu trago aqui uma fala, um trecho de um artigo do Miguel Thompson, um educador fenomenal e biólogo também, que nos deixou essa semana, e vítima, enfim, ele estava doente, também foi vítima do Covid, então mais uma perda muito importante para a gente. E ele fala o seguinte: a crise da razão, né, um artigo chamado A Crise da Ciência, é uma crise de distribuição de conhecimento. A crise da razão não é uma crise da qualidade do conhecimento que a gente está produzindo, mas sim uma crise de distribuição da ciência, da tecnologia, da renda, de serviços, do acesso à educação, né, do acesso à informação de qualidade, às habilidades que a gente precisa ter para transformar essa hiperabundância de informação em conhecimento verdadeiro, né? O Brasil tem um altíssimo grau de analfabetismo funcional, mas também tem um altíssimo número de penetração de telefones celulares, de equipamentos móveis e pessoas recebendo informações por aqueles planos de dados mais baratos, nos quais eles só acessam as redes sociais, então as informações são filtradas, sofrem ação dos algoritmos, eles estão dentro de bolhas, estão recebendo desinformações, então a gente precisa atuar essa construção das habilidades de leitura mais reflexiva e da verdadeira participação no ambiente informacional da sociedade, para que as pessoas não sejam vítimas de desinformação, não desacreditem a ciência e não saiam procurando outras soluções aí em fundamentalismos, extremismos, teorias da conspiração, etc. E eu fecho, então, com uma fala muito bonita, fazendo uma homenagem ao Miguel, uma fala muito bonita dele, que encerra esse artigo, e ele fala o seguinte: não há dúvidas que quanto mais os estudantes se engajarem na busca do seu próprio aprendizado, na elaboração de conhecimentos originais e na cultura da investigação, mais estarão inseridos em um processo de valorização da compreensão dos fenômenos naturais e sociais, e menos eles estarão expostos ao obscurantismo e à negação da ciência, retomando o curso do desenvolvimento da nossa sociedade, em busca de um ser humano integral, justo, afeito aos conhecimentos formais e também respeitoso dos conhecimentos populares. Essa é a lição que o Miguel nos deixou, uma das lições, uma das muitas lições que ele nos deixa, e é a fala final que eu gostaria de deixar com vocês, educadores no campo das ciências, para que e um convite para que vocês mergulhem nesse mundo aí da educação midiática, baixem o nosso guia e não deixem de nos avisar quando vocês fizerem essas atividades tão bacanas, nos marquem nas redes sociais, que a gente quer saber e a gente quer divulgar essas práticas para que mais pessoas possam praticar a educação midiática, que é fator de inclusão e cidadania.
Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês.